A vida de Renan nunca mais foi a mesma depois do acidente que matou 5 pessoas da sua família. Entre eles, seus pais e a irmã, de apenas 2 anos. A gente perdeu toda a nossa estrutura familiar, perdi pai, mãe, irmã, tio e tia. Ficamos eu e mais 2 irmãos. A gente teve que se adaptar a essa realidade. O acidente aconteceu em junho do ano passado, entre as cidades de Altos e Campo Maior. O médico Marcelo Martins foi apontado como responsável pelo acidente. Ele dirigia uma caminhonete e havia bebido. Ainda assim, está em liberdade. No último sábado, a morte da bioquímica Joísa Ribeiro Barros reacendeu a discussão sobre a resposta que a justiça costuma dar para mortes em acidentes de trânsito. O motorista responsável por um acidente com morte responde por homicídio. Mas dificilmente a justiça considera que ele teve a intenção de matar. Por isso, o réu responde por um homicídio culposo. O resultado é que, atualmente, nenhum dos condenados por mortes no trânsito cumpre pena na prisão. De acordo com o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, quem pratica homicídio ao volante pode sofrer uma pena de detenção de 2 a 4 anos, o que não significa que o condutor vá parar atrás das grades. O código, quando estipula a pena do homicídio culposo, né, ele diz que é a pena de detenção, porém, quando o juiz vai elaborar a sua sentença, ele leva em consideração vários fatores, entre os quais a conduta do acusado, o seu passado, como ele cometeu, as circunstâncias que ele cometeu o crime. E, geralmente, as pessoas que matam no trânsito, elas dificilmente são pessoas que já foram condenadas por outros processos. Raquel perdeu o irmão, Júlio César, em um acidente de trânsito em 2006, no bairro Saci. O empresário Everaldo Ralfa foi apontado como responsável pelo acidente. 7 anos depois, nunca foi preso. A família, porém, conseguiu fazer com que ele fosse indiciado por homicídio doloso. Por isso, deve ser julgado pelo Tribunal Popular do Júri. Só não se sabe quando isso vai acontecer. A demora prejudica em tudo, porque a notícia da morte, no caso do trânsito, ela é muito rápida. Agora, 7 anos é muito tempo, porque você fica na expectativa de ter o mínimo de retorno. O mínimo de retorno é a condenação. No caso da bioquímica Joísa, a investigação dirá se Ronaldo Lages, o motorista da caminhonete, responderá culposamente ou dolosamente pelo crime, quando o motorista assume o risco de matar. Renan também buscou a justiça para tentar mudar a acusação contra o motorista apontado como responsável pela morte de sua família. E assim, tentar tornar a pena menos branda. Em Minas Gerais, um médico também bem parecido. Um médico matou 5 pessoas nas mesmas circunstâncias e hoje está em regime fechado. A gente vê vários outros exemplos em outros lugares. Por que aqui no Piauí não pode ser assim? A gente está lutando, todo dia a gente se reúne, conversa, a gente vai atrás da justiça porque uma hora ela vai chegar. E nos presídios piauienses não há um só caso de detento respondendo por crime de trânsito. Não há um só caso. E o que acontece é a condenação a penas alternativas daqueles que se envolvem nesse tipo de acidente. Nós estamos recebendo aqui o advogado Humberto Carvalho, que é dessa área do trânsito, lá na OAB. Boa tarde, obrigado pela presença. Primeiro, para a gente entender direito, doutor, qual é a diferença do homicídio culposo para o homicídio doloso? Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Ali, boa tarde a todos os telespectadores. No homicídio culposo, na verdade, o agente causador, certo, da infração, do crime, ele agiu em cima da imprudência, da imperícia ou de uma negligência. Esse caso se caracterizaria como um homicídio, um crime culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Quando é doloso é que tem a intenção. Quando nós temos a intenção de matar, isso é provado, a intenção de matar, aí é que a gente caracteriza como crime doloso, porque agora, houve a intenção. A doutora Clotilde, que é promotora, ela diz que o mais difícil é conseguir fazer que o juiz enxergue, provar na justiça que no trânsito existe também um homicídio doloso. Por que é tão difícil fazer essa comprovação no trânsito?
Veja bem, Amadeu, o próprio Código de Trânsito e a legislação que nós temos no nosso país, nós poderíamos dizer que seja muito amena em relação à questão do crime de trânsito. Nós temos no Código de Trânsito o homicídio culposo com essa pena de 2 a 4 anos, né? E é muito pouco, podemos dizer assim, porque dificilmente, por isso que acontece do fato da pessoa não ficar presa. Porque ele pode, inclusive, pagar uma fiança e responder ao processo em liberdade. Processo esse, que diga-se de passagem, que ao final ele vai ter uma pena, geralmente quando ele é primário, ele vai ter uma pena pequena, né? Que não necessita ir para a cadeia. Não necessita ir para a cadeia e ele vai o quê? Pagar simplesmente pena alternativa, que seria uma cesta básica ou uma limitação de fim de semana. Ou até que é serviço comunitário. Serviço comunitário. Isso é o que nós mais temos no nosso dia a dia. Em relação ao crime doloso, eu diria o seguinte, que nós estamos em uma marcha, em um progresso que hoje a sociedade já não aceita mais, né? Essa situação que nós estamos vivendo, porque o veículo hoje se transformou numa arma. As pessoas estão utilizando o veículo como arma para poder ceifar vidas. Nós não podemos mais admitir, né? E aí, quando a gente trata da questão do trânsito, Amadeu, e ali, nós temos que ter toda a sociedade, todos os órgãos públicos, a sociedade civil organizada. Se nós não nos comprometermos, se nós não pudermos estarmos juntos nessa luta, a gente vai ter, a cada dia que passa, aumentando ainda mais o número de vítimas. Para você ter uma ideia, o que nós temos de vítimas por ano nesse país, soma-se a questão da guerra do Golfo, a quantidade de pessoas que morreram na guerra do Golfo, a bomba de Hiroshima e 16 vezes, mais ou menos, o atentado às Torres Gêmeas. Então, você vê a ideia, são muitas pessoas mortas. E nós temos que ter realmente um remédio para isso. O homicídio doloso, que eu estou achando, é isso, Amadeu. É que há algum tempo, a gente não ouvia falar na questão do homicídio doloso no trânsito. E hoje isso já é uma realidade. Em alguns estados já existem alguns processos. Realmente é complicado por causa da prova em si. A instrução processual deve ser muito bem feita, muito meticulosa, para poder se chegar ao final e indicar, levar aquela pessoa para o tribunal do júri. A própria instrução é quem vai definir se o crime que a pessoa cometeu foi culposo ou se foi doloso. Mas muitas das vezes as pessoas elas se resguardam, ficam por trás da própria lei que beneficia a questão do crime culposo. Doutor Humberto, mas, por exemplo, ter a intenção ou não ter a intenção, a pessoa que dirige em alta velocidade, não pressupõe-se que ela corre o risco e assume esse risco de matar alguém? O que bebe, por exemplo. O que bebe, dirige embriagado. É isso que está vindo essa mudança. Por isso que eu estou falando nessa questão desse progresso, que hoje nós não aceitamos mais. Quando você bebe, você tem a consciência que aquilo que você bebeu assume o risco, né? Pode ter uma consequência nefasta, né? Essa consequência de ceifar vidas. Então, acredito que nós estamos caminhando para essas mudanças, certo? Ou em alguns tribunais já existe questão disso aí, certo? Da mudança do crime culposo ser doloso. Eu levantaria a questão também, Amadeu, e trazendo aqui para você, para todos os seus telespectadores, que em São Paulo, esse caso aqui, rapidamente, em 2011, existe um caso muito conhecido no Brasil de uma pessoa, ele é um mágico, na verdade, chamado Rafael Baltresca. Esse fato foi muito divulgado na mídia nacional, onde em um acidente automobilístico morreu a mãe e a filha. E ele já havia perdido o pai há algum tempo atrás. Mãe e filha foram atropelados na calçada saindo de um shopping em São Paulo. E aí isso aí levou com que, motivou com que essa pessoa, o Rafael Baltresca, juntamente com o doutor Maurício Januzzi, que é o presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, peticionassem, fizessem uma petição pública e que está disponível em um site para que todo mundo possa acessar e assinar essa petição. O site é o www.nãofoiacidente.com.br. Você pode clicar, acessar e ter uma petição que é pública. Para que isso chegue ao Congresso. Isso é uma ação popular para que haja uma mudança na lei de trânsito. Nós teríamos uma mudança na pena do crime culposo, que seria de 2 a 4 anos, de 5 para 8 anos. Para que isso? Para que realmente a pessoa pudesse ficar presa.
Porque, assim, até 4 anos a pessoa pode entrar com uma sendo questão primário, da fiança, então, primário, não sai vai para logo. cadeia. De 5 para 8 anos já teríamos, né, pessoas Então, esse é um realmente instrumento importante que a sociedade tem para pressionar exatamente. o Congresso. Qual é o site, só para repetir? www.nãofoiacidente, tudo junto, nãofoiacidente.com.br. Isso aí está sendo encampado pelo Dr. Maurício Januzzi, presidente da Comissão de Trânsito lá em São Paulo, juntamente com o Rafael Baltresca. Isso aí está precisa-se de 1.300.000 assinaturas. Né? Até hoje, nós temos já quase 1 milhão de assinaturas a nível nacional. Então é importante que chegue lá. Obrigado ao senhor pela presença. Eu também gostaria, somente, Amadeu, de aproveitar o espaço e dizer que nós fomos agora recém-criada a Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados, eu sou o presidente da comissão, e que essa comissão é um anseio popular e que nós estamos como mais um canal aberto, diálogo, para discutir a questão do trânsito como um todo, na nossa capital, no nosso estado. Só lembrando um pouco, Amadeu, que entre algumas ideias que nós temos, nós gostaríamos, depois de discussão, mas trazer a primeira mão aqui no seu programa, a questão de um incentivo hoje do estado e do município poderia, juntamente com bares e restaurantes, ter uma ideia de que o cidadão, ao pagar a sua conta, pudesse ter na cartazinha onde ele vai fazer o pagamento, certo? Que viesse um folheto, pelo menos de um órgão público, o município... Chamando a atenção para o perigo da bebida e direção. Da bebida, exatamente na hora que ele for pagar a conta. Porque aquilo ali, às vezes, você está com uma família, é um alerta, é um alerta. E isso é um sinal que acende. Isso é fundamental e nós temos que levantar essa bandeira e colocar realmente isso para frente. E é uma boa ideia, sem dúvida. É muito importante. Tanto a questão do folheto como a questão dos adesivos nos próprios cardápios, dos restaurantes. Além do que, também chamar a atenção a questão da divulgação dos anúncios, né, com os veículos acidentados, as pessoas mortas. Infelizmente, nós temos que chegar a essa situação para que a população possa, de fato, ficar mais sensibilizada e tentar também diminuir essa quantidade de acidentes. Além do que também, o próprio governo, isso é também uma ideia nossa, de incentivar, a questão do táxi. Né? Diminuir alguma coisa para que a pessoa possa se acostumar mais, ter um táxi mais barato para que a gente possa usufruir disso aí e deixar o seu veículo em casa quando for beber. Obrigado pela presença.